Alguém aí me dê um feedback como é que estão as coisas no YouTube para vocês. Aqui para mim tá tranquilo. Para mim tá normal, Haroldo. Para mim tá normal. No YouTube? No YouTube. No YouTube. Né? Isso, no YouTube. Ah, ótimo. Tá. Eu vou começar aqui então, né? Cadê o homem, mano? Tá arrumando ainda, né? Faz oração bonita pra nós ver aí, José. Aquela oração bonita que você faz. Guarde contigo esse segredo revelado no cume do mais alto vértice. Guarde no seu coração aflito, em silêncio introspectivo, eterno ou aberrante, o segredo do fogo e da metamorfose renovada de todas as serpentes. Eis que Lúcifer, em sua pulsão satânica, torna-se a força transformadora de uma ressonância evolutiva e existencial. É resplandecente, positivo em polaridade, sanguíneo, tecnológico, o espírito do tempo, transformador de todas as épocas, moldando às vezes paciente, às vezes de forma abrupta, a nossa realidade. Na parede das casas Hércules há o seu nome, como no desvendar de novas galáxias e horizontes, o sigilo dos labirintos, e por conquista e direito é, em seu pedestal, o grande arquiteto da ordem do mundo sempre futuro. Perfeito. Até porque isso é recorrente e é remanescente de outros grupos. A necessidade se manifestou e todos nós hoje estamos tendo a oportunidade do esclarecimento. Perfeito. E aí, continua no papo ou posso passar para o seguinte? Não, é isso, eu só quis fazer essa colocação aí para me defender um pouquinho. Você não foi atacado. Ótimo. Mas é aquilo, né? Aquilo que eu falei, né? Parece que essa competição, ela tá tão intrínseca, tão dentro de mim que fica uma coisa assim, tipo, caraca, velho, eu tenho que me retratar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E é isso, né? Assim, tipo, talvez, né? Isso vai de encontro ao que o mentor falou aí, né? A gente tem um pouco, né, de compaixão pelos outros, né, tratar de uma forma mais amigável, né? Procurar mais colocar, não sei se eu estou falando besteira, mas procurar colocar a amizade acima do ensinamento, porque o ensinamento veio para trazer a comunhão entre os irmãos, e não o contrário, não é isso? Ou estou enganado? Muito bem, moço. Respeito e amor. E serviço. Compaixão. Tá certo. Então pode seguir aí, Haroldo. Valeu, Micael. Valeu. Beijo lá. Beijo lá. Bacana. Vamos para a privada da Bíblia, né, moço? Isso. Bom, agora vamos trazer o pessoal do YouTube, Silvana. O que é que está trazendo aí para a gente? Vamos lá, Haroldo, então. O Júnior Ramos afirma: entender intelectualmente não é o mesmo que compreender profundamente. Ainda assim, isso ainda está no reino da mente mortal, humanizada, hipnotizada humanamente. E aí ele questiona: estamos usando uma ferramenta viciada? E questiona também: essa ferramenta realmente pode ser livre ou ela é o motivo da condição em que a consciência está?
Na verdade, o que se dá é que vocês não estão plenamente inseridos aqui, é só uma parte da sua consciência que está inserida aqui, realizando o que veio realizar aqui, vamos dizer assim. Não é o todo de vocês que está aqui. Por isso que parece que ela é viciada, parece que a coisa toda não é perfeita, vamos dizer assim. Mas apenas parece porque não é o todo que vocês vislumbram aqui. Você só vem em parte. O Everton Souza questiona: por que o ser humano tem dificuldade de ser feliz? No máximo parece que vivemos alguns bons momentos. Justamente porque querem. É o querer. Porque desejam, almejam coisas, situações e não buscam bem viver aquilo que tem. O Everton continua: fora da carne existem essas coisas, energia, vibração, chakra ou maia. O ser humano diz se fazer algo bom, o universo retribui. Bom, vamos trabalhar o entendimento de que o espírito realizar a sua obra, ele está contribuindo com o universo. Maia, quando falam de Maia, estão falando de ilusão? Sim. Muitos espíritos, muitos seres ainda que desligados da matéria, vivem as suas ilusões. Todos os seres vivem algum tipo de ilusão. Eu, inclusive, as minhas. Vamos deixar isso claro, né? E o que mais ele perguntou? O ser humano diz que se fizer algo bom, o universo retribui. Ele comenta ao final. Ah, sim. Então isso vai do que dissemos por primeiro. Ser humano não faz nada bom nem nada mal. O universo apenas trabalha em prol daqueles que trabalham em prol do universo. O Júnior Ramos pergunta: abandonar o sonho, despertar, ou buscar a realidade no sonho? E ele justifica: pois buscar a felicidade no sonho parece ser um objetivo viciante, como enfeitar a cela para ser feliz e temer a liberdade. Enfeitar a cela para ser feliz e temer a liberdade? Bom, se você temer a liberdade, você não vai ser feliz. O que você pode é escolher se escravizar ao servir ao outro. Aí sim você pode se libertar de ser livre. E nisso, quando você se coloca na sua escravização, no sacrifício de si em prol do outro, vai ver que o universo todo também vai se colocar em sacrifício em prol de você. Por quê? Porque a conta, o resultado final tem que ser sempre zero. Quanto mais você se dedicar e se entregar ao outro, ao próximo, ao serviço que o universo demanda, tanto quanto mais o universo vai realizar por você. O Everton Souza pergunta: na adolescência eu sonhava muito. Na fase adulta, perdi. Não consigo dormir muito bem. O que será que aconteceu nessa vicissitude? Bom, tem de ver quais são os desejos que ele carrega, quais são os anseios que ele busca, quais são os medos que desenvolveu. Por isso que muitas vezes não consegue dormir, porque isso fica rodando ele o tempo todo e ele dá força para isso tudo. O trabalho ali pode ser dizer para si mesmo: fiz o que podia fazer com as condições que tinha no momento em que aconteceu. Ponto. E nisso você se liberta da condição da culpa, porque algo devia ter sido diferente do que foi. A condição da culpa de não ter realizado aquilo que acha que devia realizar. Foi o que foi, era o que tinha que acontecer, é o que tem para o dia, é o que tem para agora. Só. O Júnior Ramos pergunta: a questão
é que será que não percebemos que estamos agindo como um martelo, se gabando, na mão do carpinteiro e achando que criou algo? Sim, a analogia é válida, né? Posto que acreditam que estão realizando grande coisa, onde que a proposta talvez seja só de colaborar, né? De ser útil, de servir à realização do todo. Você quer ir dormir? Vá. O Everton Souza pergunta: Deus é manipulador? Boa pergunta, e a resposta que eu posso dizer é: depende o que é Deus para ele. Muito bom. A Débora Nascimento pergunta: Senhor Estrela da Manhã, em um dos encontros o senhor citou sobre nada saber, nada querer, nada esperar, nada ser. Apenas servir. Poderia se aprofundar mais sobre isso? É justamente tudo isso que estamos falando aqui. Sirvam. Sirvam no sentido de que sirva o seu próximo, sirva a vida, sirva o universo. E o que é esse servir? É abandonar o eu, o que eu quero, em prol do que o todo demanda, do que o todo precisa. E nisso, quanto mais nisso se aprofundarem, ou seja, quanto mais abrirem mão do seu individualismo, do querer para si, tanto quanto mais o universo vai realizar para você. Porque você entrega. Se você entrega, o resultado tem que ser zero, o universo devolve. Mas esse entregar não pode ser o entregar esperando receber. É o entregar sem nada querer. A Débora comenta ainda, citou que a história do Buda não foi exatamente como a conhecemos. Poderia comentar sobre? A do Buda, a do pregado também, a de todos não foi. O que vocês receberam aqui nada mais é do que a percepção daqueles que a escreveram ou contaram, e nem mesmo, muitas vezes, a da que escreveu e contou. Apenas é uma releitura de alguém que teve uma percepção de algo que aconteceu. Mas o que vocês podem fazer bom uso e bom proveito é o fundo moral que a historinha traz. O Vinícius Franco... Mas dentro do que ela pede, o que eu posso dizer nesse momento é que esse menino, ele não é em nada melhor ou diferente do que qualquer um de vocês. É só que ele escolheu servir. E quando eu digo ele escolheu servir, ele apenas abriu mão do controle, ele abriu mão de achar que sabe, ele abriu mão do que era do seu individualismo e se deixou aberto a todo aquele que vinha e que encontrava. O Vinícius França pergunta: percebo os dias e horas passando muito rápido. Isso é impressão minha ou realmente está acontecendo? E continua perguntando: e qual o objetivo do tempo estar passando tão rápido? Bom, em verdade, é que não é que o tempo está passando tão rápido, é que vocês estão tendo acesso a tanta informação e situação diferente o tempo todo, através, principalmente, do anticristo, que parece que o tempo passa que vocês não percebem, mas apenas é que estão ocupados, de modo geral, com o anticristo. O Alistair Freires pergunta: ultimamente, parei de me observar e me vejo uma pessoa
parei para me observar, perdão, e me vejo uma pessoa muito vaidosa e um pouco orgulhosa. Como posso curar isso em mim? Muito bem. Muito bem. Vaidoso e orgulhoso, simples. Comece elogiando tudo e todos. Todos os outros. Elogie. Elogie no sentido de que dê boas palavras a eles, sem esperar nenhuma palavra em troca ou em retorno. Apenas dê boas palavras a todos aqueles que chegam e não fale de você. Porque o que mais te seduz e te dá prazer é falar de si mesmo. É ouvir que falam de você. Então, não fale de você. Não busque nada sobre você. Se interesse pelo outro. Coloque o outro como sendo a grande referência da sua existência no momento que está com o outro. Sirva o outro. O Everton Souza, esclarecendo então o questionamento anterior, se Deus é manipulador, Ótimo. e ele esclarece agora então. Digo de manipular a egrégora, universo em prol da obra geral. Sim, moço. Se você percebe dessa maneira, um Deus que consegue manipular as coisas, sim, posso dizer para você que sim. E aí podemos ter um entendimento de que como ele manipula, porque se ele está dando a cada um o que precisa e merece, ele já está manipulando para que cada um tenha aquilo que precisa e merece. Voltamos a trabalhar nas questões das intenções e dos valores que vos movem. Se você fala desse Deus que tudo gerou e que é o Pai grande de todos, as intenções que o movem, entendo, não são individualistas, até porque ele é a suprema unicidade de tudo. Ok, obrigado, Haroldo. Pode prosseguir. Suprema unicidade de tudo. Não é individualista, mentor. Se tudo é pro eu, sou supremo, sou a individualidade de tudo. O problema, moço, é que do ponto de vista dele até pode ser, mas ele não vê nada como não sendo ele mesmo. A questão é que o moço se vê separado. Perfeito. Entendo. O próximo da fila que ia se manifestar, se tiver acordado, é o André. Venha, moço. Salve, moço. Boa noite, pessoal. Tava com dificuldade em ligar o microfone. Isso que o Haroldo falou, levanta a questão seguinte. Quando a gente vai fazer uma abordagem de Deus, a gente percebe, quando a gente vai fazer, como é que fala assim, uma definição de Deus, a gente percebe que a gente é igualzinho à definição que dá. Porque quando fala assim, ó, Deus é a perfeição, a gente também quer ser a perfeição. Quando fala que Deus é a justiça, a gente também quer que a gente quer uma justiça conforme o nosso egoísmo. Quando fala que Deus como é que eu falo aí, todas essas coisas que foi falado aí, ó, é supremo, é não sei o quê, eu também quero ser o supremo. Então, eu tô aí, um exemplo assim, será que Deus será que você, um exemplo assim, tudo isso aí que você fala que dessas definições de Deus, eu também tô querendo ser a mesma coisa, e você está me falando para deixar de ser, né? Quando fala unicidade, igual falou agora, eu quero também ver o mundo eu quero ver o mundo apenas conforme meu ponto de vista. Será que aí há uma safadeza de você estar falando que Deus
O exemplo assim, Deus está sendo colocado como um humano ou não? Você conseguiu pegar essa ideia? Entendo, moço, que você propõe mais. Vou corroborar com a sua ideia, com a sua proposta, dizendo que tudo isso você já é, apenas que não percebe que é. Essa suprema unicidade você já é, apenas que você não se percebe ainda sendo isso. Por isso que vive ilusão. Irmão, olha aqui, presta atenção. Egoísta. Você fala assim, ó, o meu egoísmo é querer que seja feito só o que eu acho correto, o que vai me beneficiar. Aí o exemplo assim, e Deus, ele não é egoísta se ele só faz o que ele... Porque Deus, se tudo que acontece é por permissão de Deus, é porque Deus está fazendo, é porque é Deus que é a causa primária de tudo, Deus também é egoísta. Por que só Deus é a causa primária? Entendeu? Por que não existe dois Deus? Entendeu? Deus tá sendo safado, egoísta também, mas por que ele não põe outro para ser igual ele? Entendeu? Então é igual eu. Às vezes, quando você fala Deus, você está falando do próprio humano. Porque isso aí não é uma característica de Deus, é uma característica do humano. Por exemplo, eu não quero dividir minha individualidade. Entendeu? Eu não quero o que eu acho. Quando eu perder o que eu acho que é correto, quando eu perder essa minha individualidade, aí eu não sei o que vai acontecer, né? Mas Deus tem essas características, só pode aí. Nossa, a grande questão ali é que você ainda percebe as coisas de um ponto do eu primeiro. Quando você alcançar a percepção do ponto do todo e não do eu, você vai ver ou vai sentir, perceber que isso tudo é a mais absoluta naturalidade das coisas. E que se assim não fosse posto, seria realmente a total barbárie, onde ser algum existiria. Apenas que todos os seres se destruiriam mutuamente e o cessar da vida é o que aconteceria. E Deus não é ele primeiro. Não. Porque se não for Deus primeiro, ele deixa de ser Deus, velho. Se Deus não for ele primeiro, ele deixa de ser Deus. Não é que não é ele primeiro. A grande questão é que você ainda se vê separado. Não é que é ele primeiro. Não existe nada que não seja ele. Não existe outro para colocar do lado. É só ele mesmo, moço. Não, então vamos pôr outro. Tem que pôr outro. Por que só tem que ser só um? Só um? Por que tem que ser só um? Por que só pode ter só um Deus? Então por que tem que ter essa regra agora? Aí? Vocês veem que essa regra só pode ter um Deus, só pode ter ele. Aí por quê? Para eles não é tudo é possível? Você agora não falou que a gente... Agora, quando eu comecei a falar uma coisa no começo, que eu falei bem assim, você perguntou, quem é que pode julgar? Quem é que pode criticar? No começo a gente falou sobre vício. Quem é que pode criticar o vício? Eu falei, quem pode criticar o vício de alguém é Deus. Aí você falou assim, e se Deus tiver os vícios dele? Você pegou e lançou essa daí, para tentar desconstruir a minha ideia. Então por que a gente não pode construir a ideia de só existir Deus? Entendeu? Mas por que só pode ser um? Você pode construir a ideia que tenham infinitos deuses, moço. Aliás, isso tudo já foi feito, não é novidade alguma. Apenas que você vai chegar no entendimento que todos esses infinitos deuses vai chegar a um ponto que você vai perceber que é tudo a mesma coisa. E que você também é, só que você ainda não se vê assim. Agora outro exemplo assim, você tinha comentado pro Mikael e pro rapaz aqui, Márcio, né, que eles estavam conversando, tal, aí um desentende com o outro, aí ficava desentendendo, né, aí às vezes eles ficam meio sentidos, assim, eu não queria falar isso, eu não queria falar, né, é porque eu tô com um problema lá, às vezes eu tive um problema lá no grupo, né, só que eu tô fazendo o oposto, eu tô querendo prejudicar meu próximo mesmo. Eu tô querendo enfiar o dedo na ferida dele, entendeu? Só que depois eu me arrependo. Eu falo, cara, eu não. Pra que eu vou ficar mexendo com ele lá? Deixa ele de boa na dele. Só que se eu tivesse com uma agulha, eu queria estar com uma agulha espetando ele, assim. Mas aí a distância, a gente tá longe, entendeu? Aí eu vou querer ficar espetando o cara pelo celular.
pra que isso também, né? Depois eu fico falando assim, vou fazer uma coisa mais produtiva com o meu tempo, né? Mas eu queria prejudicar o cara, eu quero prejudicar, não é que eu quero prejudicar ele. Um exemplo assim, igual teve a pessoa que saiu aqui, ó, tava a Verônica aqui, né? Aí a Verônica, ela não gosta que fala palavrão. Aí toda vez que eu vejo a Verônica, eu falo, cara, a Verônica tá lá, mano. Vou soltar um palavrão só pra ver ela ficar descabelada. Aí eu entro no outro grupo lá, o cara falou bem assim, ó, eu não quero que possa nada que não seja do Joaquim. Ah, mano, só que se eu chegar lá, aí eu entrei no grupo do cara, só que no grupo do cara tinha 100 e tantas pessoas, né? Aí eu pensei assim, será que eu posso entrar nesse grupo aqui e xingar o Joaquim? Se eu xingar o Joaquim, eu tô xingando pra 100 e tantas pessoas, né? E se eu pegar e fazer o que o cara não quer que seja feito, eu tô fazendo no grupo com muitas pessoas, aí é chato. Mas eu quero chegar lá e fazer o que o cara não quer que seja feito. Mas aí o cara pega e, como é que eu falo assim? O cara não gosta, mas, né, aí eu vou lá e faço e ele não gosta. É igual quando a mina ela pega e faz que não gosta, só que aí ela pega e sai do grupo, né? Aí depois eu me arrependo. Porque um exemplo assim, porque eu fico querendo cutucar meu próximo. Só que eu não quero pedir desculpa, eu quero cutucar ele mesmo, eu quero. Você sabe, né? Eu quero. Muito bem, mexer moço. com o cara. Vou dar uma proposta para você. Crie um grupo desses escrito cutucar e pergunte para todos, ou coloque todos ali, que querem participar disso, moço. E fiquem por afinidade e harmonia nisso, se cutucando o tempo todo. Não há problema algum nisso. Irmão, eles não querem. Se eu fazer o grupo de cutucar, eles não entram. Cuidado, moço. Talvez aqui mesmo você vai encontrar vários adeptos a isso, moço. Não os julgue, você não sabe. Faça essa proposta, moço. Crie um e fale com um por um e diga, criei esse grupo justamente para ficarmos um provocando o outro. Quem quer participar disso? Tá, eu sei que o Léo vai querer. O Léo é um que vai querer, um nosso brother lá, que é um Léo que fica enchendo o saco de todo mundo. Ele vai querer. Eu vou ser meio específico nisso, mas vou lhe dar um exemplo que você vai entender. Isso é mais ou menos que nem... Como é que vocês chamam quando vários estão juntos, copulando ao mesmo tempo? Suruba, mentor. Tá, isso. Suruba, moço, isso é que nem suruba. Todo mundo diz que não quer, mas se aparecer oportunidade, vai. Entendeu? Mas... Sim. Então, né, irmão? Mas você entendeu? Você entendeu que a minha ideia é diferente da do Mikael? A do Mikael, ele fala, mas ele não quer falar. Só que eu falo, eu queria ter o poder de estar até mais perto da pessoa, de estar presente ali. Eu queria ter um laço com ele, que ele não poderia se largar, ele não ia conseguir me soltar daquele laço, que eu ia querer ter um vínculo com ele ali, aí eu pegar e ia trabalhar na mente dele, cara, ia ficar fácil. Ótimo, moço. Posso lhe dar uma dica. Case. Tá resolvido. Resolveu o teu problema, é só arrumar a esposa. Case, André. Incomodar alguém, case. Pensamento obsessivo. Agora vai na missa das 7 da manhã, das 3 da tarde à noite. Mas leve a sério, moço. Não essa entendi, proposta não. De criar esse grupo de provocações. Vão ter vários adeptos, moço. E lá, façam-as, como você falou a outra vez, o que ele diz da mental. Como é que... Masturbação mental. Masturbação mental. Isso. E façam lá, moço. Se sente bem com isso, e se tem harmonia e afinidade, por que não? Por que do preconceito? Vai e façam. Se descubram. Vocês têm toda a liberdade para isso. Apenas que respeitem aqueles que não assim querem. Só isso. Então, eu só tava tendo esse problema com a falta de respeito, né? De mexer com quem não queria. Isso. Tipo assim, um cara tá lá de boa, vou lá tentar ele, né? Eu tava fazendo essa sacanagem aí. Mas, voltando, só um terceiro ponto, você me enxerga como, Lúcio? Como que você me enxerga? Você me enxerga como um ego, como um espírito? Você me enxerga até antes de
Por exemplo, você comentou que a gente está aqui com uma consciência parcial. Você enxerga minha consciência minha consciência total, às vezes que está até fora disso? Como você me enxerga? Moço, eu não te enxergo, eu me enxergo em você. Ah, mano, tá bom, tá bom. Eu não... Você responde às vezes as coisas do jeito que a gente não... Tu Desarmou, respondeu, mas não ficou em branco, pô, ficou em branco. Não deu Porque não pode ser tréplica, né? respondido, né? Cortou Não a pode ser tréplica. respondido isso, né? Cortou a tréplica, pô. Mas beleza. Mas sinta, André. Sinta. Tá. Eu agradeço, então, mas... eu agradeço a oportunidade. Pode passar pro próximo. Porque o que eu queria era saber como que ele me enxerga, entendeu? Ele disse, André. E eu estou sem palavras. Eu não sei nem como continuar tocando essa reunião. É porque não pode falar. Acho que esse assunto ele não vai, não é bom a gente entrar. Porque eu vou passar para o próximo. É a obra. Vamos lá. Tem que tocar. Que pena que ele não entendeu. E que pena que eu não sei se eu alcancei o que tinha que entender e o que tem para ser entendido. Ainda assim, agradeço. Vamos lá, mentor. E o Nara? Venha você, Nara. Bom, vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu gosto bastante da Umbanda. Aí eu até gostava, uns tempos atrás, de ritualística, de oferenda, essas coisas. Mas agora eu não gosto mais. Eu não gosto de fazer oferenda. Tipo assim, falar assim para mim assim, tu tem que colocar algo para tua cigana. Tu tem que colocar algo para o Exu que trabalha contigo. Eu não gosto. Eu gosto de ter vontade de colocar coisas que representem eles, mas eu não gosto desse negócio, assim, eu respeito, mas eu não gosto do tipo assim, se eu não fizer um ebó cigano, a minha vida não vai para frente. Se eu não botar uma bebida para cigana, ela vai me punir. Porque parece que eu estou fazendo uma troca, uma barganha. Isso eu não gosto, de fazer oferenda. Daí eu queria até contar uma experiência, que uma vez eu gosto muito de ir na Umbanda, eu gosto muito de conversar lá. Eu gosto de conversar lá, né? Aí, Negócio da fofoca. não, eu vou lá cheio de perguntas, eu levo até um caderninho, só que agora o caderninho agora é cruz. Eu tô aqui com o meu caderninho. Cheio das perguntas assim. O que é uma mônada? O que é um fractal? E não sei o quê. Eu deixava as outras perguntas da minha vida particular para depois, se desse tempo. Aí agora eu pergunto tudo. Daí, eu fui levei lá uma lembrancinha pro seu tranca-rua, ele até pegou. Mas eu achei tão lindo que ele falou comigo, ele falou assim, moça, tu quer me agradar? Você cuida de cada cliente que eu mando para você, daqueles que você sabe que eles não têm condição de te pagar, e que eu mando para você. É isso que eu peço que você faça para mim. Daí, mentor, eu fico pensando, entendeu? Que às vezes chega esse negócio, tu tem que botar. Quando eu quero botar, quando eu sinto vontade de botar, eu boto, mas eu não boto, eu não quero botar uma bebida para ela me dar uma coisa, entendeu? Eu quero me melhorar para eu voltar para minha origem perfeita. Aí eu queria que o senhor... eu não gosto disso, entendeu? De oferenda. Aí eu queria que o senhor fizesse isso. Se você não gosta, se isso não é para você, e quando digo não é para você, é que você não se harmoniza com isso, não faça. Apenas que não ache que é errado aqueles que assim se harmonizam realizarem.
Não, isso aí eu já tô alcançando isso, o meu mestre, mas eu não gosto quando os outros ficam, tipo assim, querendo me obrigar a fazer um negócio que eu não quero fazer, eu não me harmonizo. Aí Moça, fica falando que eu vou ser punida por causa disso. não faça. Se você não se sente à vontade, não faça, moça. Apenas vá naquilo que para você é suave, que você tenha harmonia. Não tem problema algum, moça. Digo mais. Talvez a grande oferenda que todos vocês possam dar é o seu sacrifício. O É sacrifício exatamente isso, mas é isso que eu tô nessa linha agora, entendeu? é o sacrifício do seu individualismo, o sacrifício das suas paixões, dos seus desejos. Em suma, moça, no fim mesmo, o que todo aquele que se coloca em prol do trabalho para o universo almeja, que ou busca, se pudéssemos dizer qualquer coisa isso, é que vocês sejam felizes, só. O resto, não tem nada aqui que interessa. Isso não é errado eu agir assim, não, né, mestre? Moça, errado é você perguntar para mim se é errado. Entendi. Porque às Siga, vezes siga a sua consciência, moça. Siga aquilo que você sente. Entenda que nem você, nem ninguém precisa de mestre algum. Mas pode sim ter amigos ao longo da jornada. que às vezes, o Lúcio, às vezes, por exemplo, agora aqui onde eu moro aqui, tem muita pessoa que passa fome, sabe? Eu já tô aprendendo, igual o senhor tá me ensinando, que é não ficar com aquele sofrimento todo, que o senhor sabe o que eu tava falando. Mas aí fala assim, não, se tu não botar uma rosa pra tua cigana com a bebida X, ela não vai coisar contigo. Aí eu olho pro outro lado da rua, aí eu já tô com uma quantidade de dinheiro que, assim, que é meio que cortado, né, e tal, você sabe. Mas não tô reclamando disso, não. Aí, o que acontece? Aí eu olho, aí eu falo assim, não, eu vou comprar uma comida pra mim, vou fazer pra mim, e vou levar pra aquele moço ali, igual o sábado tava frio, você tá entendendo? Como é que eu vou pegar, vou gastar o dinheiro com um negócio desse, se aqui na frente da minha casa tem uma pessoa, eu não quero resolver o problema da pessoa, mas se eu não podia pegar e fazer um prato de arroz pra mim e um pra ele, você tá entendendo? É isso. Moça, se você sentir que isso é o que você vai sentir bem realizando, faça, moça. Mas eu não quero que ela fique puta comigo. Moça, se ela ficar, vamos dizer assim, puta, como você falou, não é por falta de bebida ou qualquer coisa assim, moça. Não se preocupe. Tá. Não se preocupe que não é por aí. Apenas que não se prenda a essas coisas. Tá. Não se prenda. Aí outra coisa que eu queria perguntar pro senhor também é o seguinte, por exemplo, eu não gosto da imagem do Oxalá. Eu não gosto, nunca gostei. Eu não gosto da imagem do Cristo Redentor, eu não gosto, eu não sei porque que eu não gosto, me incomoda. Eu não gosto, eu não olho, eu não gosto. Aí eu tinha uma, eu joguei fora, porque eu não gosto da imagem, daquela imagem. E? Não tem problema não, né? Eu fiz o que eu... Você quer que eu fale do ponto de vista seu, do ponto de vista meu, ou do ponto de vista do Oxalá? Ou do senhor. Ou do Cristo que você jogou fora? Do senhor. Não me diz nada. E deles? Do Oxalá? Não diz nada para ele. Então tá bom. Você quer saber o do Cristo que você jogou fora? Também não diz nada, né? É. Adivinha para quem é que está dizendo alguma coisa isso? Eu. Pois é, moça. Pois é. Adivinha quem é que tem que olhar para si e ver por que isso está dizendo alguma coisa?
porque eu acho que é muito falso aquele negócio. Todo mundo fica lá com o Cristo de braço aberto, sendo que a gente é tudo filha da puta, que a gente não dá um abraço no próximo. Mas fica todo mundo lá adorando uma imagem que o Cristo está de braço aberto, sendo que a gente, eu me incluo nisso, a gente é incapaz de querer estender o braço pro outro. Então, eu acho que foda-se aquela imagem, entendeu? Moça, o que os outros fazem ou deixam de fazer, moça? Não, mas de mim. Você então. tem que olhar só para você, porque nisso, do que a gente tira? O que você tira dessa percepção? É só que você quer dizer para eles como eles têm de ser, apontando que o que eles fazem é errado, moça. Não tem nada de diferente. Não, eles que se foda, eu não tô preocupado com eles, não, mas eu tinha a imagem, eu ficava olhando pra imagem e falava assim, porra, eu fico aqui adorando essa imagem e eu não. Primeiro eu quero trabalhar isso dentro de mim, eu tenho meus braços abertos. Pra depois eu ter, sei lá, talvez uma imagem dessa. Eu não me senti à vontade, eu me senti hipócrita com aquela imagem. Os outros não estão ligando, não. Então tá bom, moça. Aí eu queria perguntar também se quando o senhor diz que a gente é livre, e uma vez o caboclo até gosto muito desse caboclo, muito gente boa. Isso é um monte de coisa que eu gostei dele, tá pra ele umas coisas. Ele falou assim, moço, você é livre. Aí eu queria perguntar pro senhor, naquela ideia que o senhor falou assim, que a gente não tá aqui, né, 100% o nosso eu total aqui. Uhum. Daí eu queria fazer duas perguntas. O que é que ele quis dizer com esse que eu sou livre? E eu queria saber se nós somos aquela figura que a gente chama de nosso mentor, de anjo da guarda e tal, que a gente chama. Que eu não estou falando do grupo que a gente trabalha, eu estou falando assim, daquele que a gente fala que é o nosso mentor, que a gente tem o nosso mentor. É a gente mesmo? O nosso próprio espírito? Dentro do meu ponto de percepção, sim. É justamente quem delineou ou apresentou toda a proposta de trabalho que vinha realizar e que buscava se jogar nessa situação. Entendi. Tá satisfeito aí? Quando o senhor fala da gente ser livre, igual ele falou comigo, ele falou, moça, viva mais. Ele até brincou assim, tome banho de chuva e tal, porque você é livre. O que é ser livre? Ser feliz, moça. Ele está te propondo, vá ser feliz e não fique enchendo o saco. Ah, tá, entendi. Ótimo, moça. Muito bom. Gosto muito de gente inteligente como você, moça. Não, eu sou curiosa mesmo. Tá ótimo, moça. Tá? Vamos nos divertir. Que eu não posso perder a oportunidade de falar com o senhor, eu fico cheio dessas coisas. Obrigado pela paciência, tá? E obrigado a todos pela paciência também. Espero que eu não tenha sido inconveniente. Mas se eu fui também, fosse. Obrigada. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Muito bom, moça. Muito bom. Quanto tempo temos ainda, moço? Até que horas vocês estão dispostos a essa loucura? Será que manda? Vamos até de manhã. De manhã já tá chegando aqui. Vamos lá, moço. Então, mais 15 minutos. Mais 15 minutos, até porque senão até para você trabalhar isso não vai ser muito fácil, né? Mas tá gostoso. Tá gostoso. Fique à vontade. Eu não sou limitador de nada. Até porque eu ainda não tô na lida ainda, né, mentor? O senhor sabe disso. Calma, moço. Eu vou conseguir uma bota bem boa para você, já que você tá na lama, né? E vou conseguir uma bela pá com enxada. Fique tranquilo, moço. Meu Deus, eu e essa língua grande. Ô Haroldo, você tá precarizado ou o contrato é tácito? Rapaz, ele disse que eu não assinei.
Mas eu não entendo isso aqui, não. Porque eu não assinei, mas ele já me trouxe, botou para trabalhar. E eu não sei o que está acontecendo, então. Parece que a lei de lá, né, como diz Paulo, é diferente da nossa. Moço, só segue a obra, moço, não é o que você diz? Mentor. Só segue a obra, moço. Tá tudo bem. Comigo também. Ótimo. Vamos lá. Segue a obra. É o Micael Santoa. Nome bonito, viu, Micael? Nunca tinha visto esse sobrenome, não. Eu queria puxar também o assunto um pouco por que o André falou, né? Eu queria também que o mentor comentasse, mas eu queria perguntar para o André. Se na hora, né, que ele diz que ele é safado, que ele quer lá, né, para encher o saco do outro, eu queria perguntar para ele se ele tem um pouquinho de clareza do que ele está sentindo naquele momento. Quais são as emoções que estão levando ele a fazer aquilo e quais são os sentimentos que estão levando ele a fazer aquilo. E queria que o mentor comentasse em seguida. Eu não tenho, Micael, clareza. Eu sinto assim que a pessoa, ela tem. Eu sinto que a pessoa de lá, né? Eu sinto que meu próximo imediato, ele tem um exemplo assim, uma regra, um determinado. Ele impõe, fala assim: não, aqui tem que fazer isso, tem que ser assim, tipo assim, ó. Vou dar um exemplo. A pessoa, você chega num lugar, a pessoa fala assim: não, aqui não pode entrar de chinelo, não pode entrar de short. Aqui você tem que voltar para casa e pôr a calça pra você poder entrar. Você vai num lugar, a pessoa fala: não, aqui você não pode beber. Ué, mas quem tá pondo essas regras não é Deus. Quem tá pondo essa regra é as pessoas. Aí o que eu sinto vontade. Eu queria até saber se eu queria mandar, às vezes eu queria mandar o Joaquim tomar naquele lugar, mas o pessoal não vai gostar. Uma vez eu falei no grupo assim, ó, as pessoas não gostou, por isso que às vezes eu sinto essa revolta. Falei no grupo assim: eu quero que aquele fulano morra, né? Que eu não, às vezes eu falar aqui, o pessoal não vai gostar. Eu falei no grupo que aquele fulano morra, só que é um fulano muito querido. É um fulano muito querido por todos, né? É um muito querido. Não pode, acho que não fica nem bem eu falar aqui o nome da pessoa, né? Falei que não queria. Aí os fãs dele ficou achando ruim. Aí eu gosto de agredir mesmo. Eu gosto de agredir. Agredir aqueles que querem impor alguma cerca, né? Alguma regra, né? Mas uma das coisas que eu quero fazer, mentor, que eu já perguntei pro Joaquim, um dia eu ainda quero conseguir matar com amor, né? Matar sentindo amor, né? É porque eu tô trabalhando para chegar numa profissão onde que eu acho que eu vou poder matar, ter uma certa garantia para um exemplo assim, aquelas pessoas que precisam de morrer, às vezes, assim, precisa de morrer porque tá no livro dela, né? Aí vai que Deus me coloca como é que eu falo assim, Deus vendo que eu estou preparado, ele fala assim: ó, meu filho, você está preparado, então eu vou usar você nessa situação. Aí eu vou lá e vou poder dar o golpe final, né? E desencarnar a pessoa, né? Aí eu estou trabalhando para isso, né? Aí o que eu sinto eu sinto naquele momento assim, eu sinto um pouco de prazer, né? Eu sinto um pouco de alegria, né? De pegar e agredir meu próximo, que ele quer impor aquela regra dele, né? Igual eu falei, infelizmente, né, teve uma pessoa aqui mesmo, que conversou contigo hoje, né, a Verônica. A Verônica gosta que fala palavrão. Aí eu vejo ela, eu gosto de falar palavrão. Aí outra pessoa lá não gosta que fala isso. Aí eu pego, vou lá e quero fazer isso porque ele não quer, entendeu? De fato, existe uma rebeldia, né? Mas eu sinto, depois eu me arrependo, fico por que eu faço isso, né? Mas eu não dou conta de lutar contra a minha revolta, né? Mas eu quero ainda matar meu próximo com amor. Eu quero fazer uma agressão tão bem agredida. Eu quero crucificar o Cristo, assim, ó. Vem aquele Cristo, o lindo, o Cristo governador da galáxia, né? Aí eu sou um cara pequenininho, né? Eu sou aquele cara pequenininho, eu sou aquele que vem lá com prego. Eu dou aquela martelada e crucifico a mão do Cristo. Aí depois eu crucifico outro braço.
eu vou macetando Cristo, e aí eu contribuo para a obra geral, ferindo o Cristo, né? E o Cristo precisa de alguém para crucificar ele, né? Aí eu gostaria de ser aquele que crucifica, né? Mas se Deus permitir, mas eu quero crucificar, não porque eu quero crucificar pelo amor, eu quero crucificar amando, eu quero enfiar o dedo na ferida amando, né? Mas aí eu espero que Deus, no seu infinito amor, também me fira e me crucifique, né? Que Deus, no seu infinito amor. E aí eu encerro mandando o Joaquim tomar no meio do cu dele e você também, Lúcio, entendeu? Você também é um safado, entendeu? Muito bem, moço. Apenas entenda que para você alcançar isso, só quando você se isentar do prazer, isso ainda lhe daria. Porque hoje lhe daria prazer isso. Por isso que não acontece. Aí eu queria... Obrigado, irmão. Eu vou ausentar do prazer. Obrigado, eu vou ausentar. Eu queria pegar o que ele falou, né? Que ele falou que queria crucificar com amor. Mas aí eu volto à pergunta, faço outra pergunta para ele. Será que aquela pessoa que ele vê, né, que ele diz que está impondo, seja porque a pessoa diz que não gosta disso ou daquilo, será que aquela pessoa realmente, na clareza ali dos seus sentimentos, das suas emoções, a pessoa está querendo passar aquilo? Você já parou assim para pensar sobre isso, André? Uma pergunta, né? Micael, eu entendi. Se a pessoa quer de fato passar aquilo que ela está me passando? Não. É porque às vezes se a pessoa expressa um gosto, se a pessoa expressa uma opinião, será que aquela pessoa, nos seus sentimentos, nas suas emoções, ela está realmente com aquela intenção de te manipular, de te impor ou de te controlar? Aí a minha pergunta para você foi se você, no momento que você está nessa avalanche de que eu vou lá, vou fazer, vou acontecer, se você já parou para pensar sobre isso. Não, aí eu sinto que a pessoa não quer, Micael. A pessoa não quer que eu incomodo ela, a pessoa não quer que eu cutuco ela. Mas eu ainda não consegui, entendeu? Às vezes eu falo, na hora vem aquela vontade e eu não consigo lutar contra ela, mas eu vou trabalhar. Tudo que o Lúcio falou aí mais cedo veio a falar, veio a dizer que tem que ser o oposto desse meu ato. Ele falou mais cedo que você tem que pedir desculpa na hora, que você tem que pedir perdão, que você tem que manter a paz, né? Você não pode querer mudar o outro. Tudo que ele falou aí, né? Só que eu tô querendo fazer o oposto, né? Às vezes, eu fico pensando, às vezes até o Lúcio fala assim, cara, esse cara tá tudo errado, mano, tá fazendo tudo que eu falei pra não fazer. Tudo bem, eu tô fazendo, mas e aí? Mas e aí fazer o quê, né? Eu amo a Cristo, cara, eu amo a Cristo, mano, eu amo a Cristo. Aí eu queria, né, eu queria de novo, né, que é um exercício que eu tô fazendo em mim, né, tô tentando fazer em mim, que é o discernimento, né, da clareza do que a pessoa está querendo passar ali dela, né, dela própria, além daquilo que ela está falando. Porque, tipo assim, dizer que algo está errado, dizer que algo está certo, a gente vai continuar fazendo isso. A gente vai continuar fazendo isso. A questão é, internamente, como a gente vai fazer isso. Na minha visão. Inclusive... André, deixa eu falar com o André rapidinho. Fala aí. André, não tem ninguém te julgando, mano. Você tá certo, cara. Você tá expondo quem você é, colocando os seus sentimentos aqui. E tá tudo certo, tá tudo bem. Não fique preocupado com nada. Se você curte fazer esse tipo de coisa e acha legal, assim, cutucar quem não gosta, né?
Porque quem gosta, talvez você não sinta tanto interesse. Beleza, assim, tá tudo certo, cara. Não tem problema nenhum. Ninguém tá te julgando. Você viu o Lúcifer falando alguma coisa? Que você tá errado? Não tem, você não precisa fazer nada. Seja quem você é. É porque eu ainda não descobri a fraqueza do Lúcifer, Josué, ou Márcio. Eu não descobri a fraqueza. Se o Lúcifer um dia ele me apontar a fraqueza dele aqui, só que tudo que eu faço ele não aponta a fraqueza, tudo que ele não me aponta a regra. Mas deixa o dia quando eu descobrir a fraqueza dele, aí eu vou querer pôr a mão nele. Aí eu vou pesar. Tá bom, moço. Ele não mostra fraqueza, ele não mostra fraqueza nenhuma. Ele não liga, por isso que você não consegue. Deixa ele dizer a fraqueza, André. Ele vai Vou colaborar com você, moço. Eu tenho problema enquanto você for feliz. Se você for feliz, eu vou ter muito problema, moço. Você vai acabar comigo. Eu fujo do universo se você for feliz. Pronto, irmão. Agora eu vou ser feliz aqui sempre. Vou chegar sendo feliz. Eu vou embora, então, moço. Se você é feliz, eu vou embora. Ficou Não tem mais nada pra fazer aqui, né? Acabou a missão dele. Vou embora, moço. Chega. Chamem outro diabo aqui que eu não me presto mais a isso. Ô irmão, Lúcifer, você conhece aquela teoria do Joaquim que a pessoa vai chegar numa floresta e aí a partir dela ela tem que caminhar por um caminho próprio, sem um caminho já pré-definido? Tu conhece essa teoria? Sim, moço, o que ele chamou de mata fechada, não foi isso? Isso. Eu tô querendo ir pra essa mata fechada, eu tô querendo ir. Ótimo, moço. Vá. Não tem problema algum. Entenda que quando ele propõe essa mata fechada, ele está dizendo, não tem no que se apegar, não tem ensinamento, não tem nada. Por isso, aí o certo e o errado eu vou deixar para trás, Isso, moço. Apenas siga o que vier. Problema zero para mim. André. Meu problema é só se você for feliz. Se você for feliz, aí eu vou me suicido, moço. Aí não precisa nem me matar. Olha a utilidade pública que você está tendo, né? Está fazendo, né? Uma coisa de utilidade pública. Quem consegue ser feliz mesmo depois das suas pseudos afrontas, né? Que você falou aí que gosta de afrontar. Quem consegue ficar de boa, né? Mesmo com isso tudo, tá de boa, cara. Assim, o cara, pô, realmente tá em paz, entendeu? Então, assim, você vem para testar essas pessoas que falam, não, eu não perco a minha paz e tal. Enfim, alguma utilidade tem, entende? Aí eu queria, né, perguntar outra coisa para o André. Será que aquela pessoa está guardando rancor, está guardando ódio dele, quando ele faz aquilo que a pessoa não gosta? Não, eu acho que não, cara. Ela é tipo assim, essas pessoas não pensam em nós, não pensam. Ok? Porque por exemplo, né, o que aconteceu comigo. Me tiraram do grupo do Firmino, me tiraram do grupo, daquele grupo que fizeram a parte, me tiraram dos 3 ou 4 grupos que tinha do Assim Falou Joaquim, que não eram grupos nem que você tinha condição de comentar. Me tiraram posteriormente da Sanga, a antiga, né, Sanga que tinha. E você pergunta para mim, você, e inclusive alguns desses que estão aqui contribuíram para isso. Você, hoje, está guardando ódio, rancor, raiva daquela pessoa que fez isso? Não, Mico. Eu tô falando de mim. Eu tô falando de mim. Você só não esqueceu, né? Você só não esqueceu, mas não sei do rancor, mas faz sempre questão de lembrar. Olha assim, Mica, isso que eu quero ir pra mata fechada. Eu quero ir pra mata fechada por causa disso, cara.
Entendeu? Aí eu tô falando. Eu também fui renegado lá. Eu fui renegado Sim, por sim, amor mas calma, André. cara. Eu não terminei. Mica, nós fomos negados por amor ao Joaquim, cara. Nós amamos o Joaquim. E o Joaquim falava que não pode ter regra, cara. Nós fomos Sim, excluídos André. por amor ao Joaquim, cara. E Mas- outra, eu quero. Aí o exemplo assim, é aqueles caras tá cagando pra nós. Se eu dizer, eu quero que aquele fulano morra, eu queria dizer só pra pôr fogo no grupo. Eu queria sei, dizer André. só pra. Eu quero que esse fulano caia em desgraça, caia Eu num sei, câncer eu na vida sei, dele. eu sei, Eu quero eu que ele sei, tropece André, e quebre o pescoço. mas eu só quero, eu não sei o que. Mas, irmão, é sempre assim. O que nós vai ganhar pondo fogo naquela porra? Eu quero ir pra mata fechada. E outra, na mata fechada, eu quero que o Joaquim se foda-se, velho. Porque agora eu vou pra mata fechada. Eu quero que o Joaquim vá pra puta que pariu ele, velho. Não quero saber. E vai ele e o Lúcifer junto, cara, entendeu? E aqui não vai ter porra de religião, não, meu irmão. Não vai ter porra de religião aqui. Eu não vou baixar a cabeça. Eu não vou baixar a cabeça pra Joaquim nem pra aquele filho da puta daqueles caras lá, não, meu irmão. Entendeu? Eu sei, vou pra mata fechada. Vamos pra mata fechada, Micael. Entendeu? É mas um deixa- amor, mas velho. A gente foi crucificado por amor ao Joaquim, cara. Mas deixa eu terminar o que eu estava querendo dizer. Se você me perguntar, Micael, você está guardando nesse momento ódio, raiva, rancor, mágoa, daquilo que essas pessoas fizeram para você? Era essa reflexão que eu quero tentar trazer. Entendeu? Esquece isso então, mano. Bota uma pedra. Abafa o caso. Não é esquecer, Márcio. É trabalho. É trabalho interior, mano. Não é esquecer. Mas você quer que a gente trabalhe o nosso interior? Não, eu tenho consciência de que tem pessoas que não querem trabalhar, mas eu tô dando um exemplo. Você está trabalhando no seu interior? Você está trabalhando no seu interior? Trabalho. Tento então, trabalhar. Pronto. Bota uma pedra em cima disso, cara. Esquece isso. Trabalha o seu interior dessa forma. Eu tenho o meu direito de falar o que eu tô querendo expressar. O que eu tô querendo explicar. Tudo bem, mas assim, o que você diz não condiz, entendeu? Você fala assim, eu não tô chateado, não tô magoado, mas tu não esquece, cara. Olha, eu tô chateado. Mas você tá falando em esquecer. Você tá falando em esquecer. Eu vou ter que pedir licença a vocês. Eu tô chateado. O mentor pode até estar gostando de dar vazão para ter entendimento, mas a gente tem pessoas lá no YouTube querendo isso aqui também, gente. A gente não o mediador, media aí, mediador. Media o negócio. Não dá. Peraí, Haroldo. Só falar a última coisa assim. Eu tô tentando aqui, Haroldo. Vai lá. Apenas você tem o poder de mutar. Que o Lúcio falou. Que o Lúcio falou que não é pra gente incomodar os outros, não é pra gente atentar os outros. Eu tô chateado só por causa disso, entendeu? Eu tô chateado só por causa disso. Que o Lúcio falou que não é. Antes dele, ele falou que não é bom a gente ficar fazendo essas coisas. A gente tem que pedir desculpa, não ficar incomodando o outro, não ficar tentando o outro, praticar o amor, né? Então tô chateado só com isso, entendeu? Mas, moral da história, cara, se Deus, Micael, se Deus é por nós, pra que nós pedimos Joaquim, velho? Se Deus é por nós, pra que nós pedimos Lúcifer, cara? Pra que eu preciso do ser, Lúcifer? Se eu tenho Deus comigo, cara, eu não preciso de ser não, mano, entendeu? E eu vou falar pra você, porque eu não quero, cara, eu não quero que você depois, o pessoal aqui, vai endeusar você e fazer de você um novo Joaquim, um novo Jesus, um novo não sei o quê. Pois é, porque eu sempre assim, esse dia eu falei pra uma pessoa assim, eu quero ser eu quero ser igual o Cristo. A pessoa falou, você nunca vai ser igual o Cristo. Eu falei, então um exemplo assim, um exemplo assim, Deus é por nós, cara. Deus é por nós. Eu sei que Deus vai estar do meu lado, mano. Eu sei que Deus vai estar do meu lado e eu não preciso eu não sei, velho. Não sei. Moço, o que eu propus foi só que se você percebe que se alguém não está preparado para sua provocação, só não provoque, porque isso não vai trazer nada profícuo. Agora, se ainda assim você sente que deve fazer, faça, moço. Problema algum. Só tem consequência. Não tem problema nenhum. Problema zero.
Eu entendo que você fala isso por ele, não pelas pessoas que estão se sentindo ameaçadas, porque eu acho que não vai valer a pena para ele, né? Exatamente. Mas, moço, também entendo que ele tem toda a liberdade de fazer isso quantas vezes for necessário até que ele perceba e realize o porquê que eu estou dizendo isso. Exatamente. E eu também entendo que às vezes, assim, do jeito, pegando ali pelo que ele fala, às vezes ele conta que a pessoa vai se sentir ofendida, conta que a pessoa vai se sentir, né, ofendida com aquilo. E eu não sei se isso daí é um parâmetro, uma coisa assim eterna, entendeu? Que toda vida que ele for lá falar alguma coisa, obrigatoriamente a outra pessoa vai interpretar de uma maneira negativa e aquilo vai gerar um conflito. Eu não entendo apenas dessa forma. Eu entendo que tudo isso serve, né, para quem quiser, já vou colocar essa frase, quem quiser trabalhar as suas emoções, trabalhar os seus sentimentos, trabalhar aqueles conceitos que a gente vem escutando do Joaquim há mais de 2, 3, 4, 5 anos, né? Eu entendo dessa forma. Entenda também, moço, que tem de ver se está pronto para isso. Então, mesmo inserido no meio, tem aqueles que ainda não estão prontos para isso. E aqueles que já se percebem prontos, têm a responsabilidade, aí nesse trabalho, se querem colaborar, têm a responsabilidade de ir dando de acordo com o que tem capacidade de o outro assimilar. Se quiserem enfiar tudo garganta abaixo, não vai ser profícuo. Só isso. Vai acabar em conflito. Perfeito. O Sidney tá aqui com a mão levantada aí há um tempão, gente. Não, moço, ele não quer falar, moço. Ele só está enchendo o saco. Entendi. Não, na verdade, o Sidney está representando a Silvana, mentor. Porque a Silvana está gravando com o aparelho dela. É por isso que eu estava pedindo aos amigos aí que não se prolongassem tanto. Pelo menos não é se prolongar, é não ficar dando voltas no mesmo lugar. Mas está tudo certo. Então vai lá, Silvana. Certo. Vamos lá. Então, Jamaica Coach pergunta: para se fazer o que tem que ser feito aqui, como manter neutro em relação a tudo que acontece? Muito bem. Tendo uma postura aí sim interna de respeito e acolhimento àquilo que acontece. Mesmo que o que se manifesta seja absolutamente contrário a tudo aquilo que você anseia, pare e diga para si mesmo: eu não concordo com isso, não. Eu não entendo isso, não. Mas deve ter um motivo maior que eu não consigo perceber do porquê que a vida se manifesta como se manifesta. E aí você tira o peso de errado das coisas, você tira o peso de cima de você de que alguma coisa sucedeu que você ou deixou de fazer algo que a vida se manifestou como se manifestou. Apenas diga: as coisas acontecem e eu não tenho a condição de entender por que a coisa é assim, mas é o que se mostra no momento. E prossegue: poderia me dar um exemplo prático de como deixar esse jogo mais divertido? Por enquanto, uso a ideia da lógica contrária do ser humano e a dos espíritos, e com isso, tudo que me é sugerido pela mente. Vamos lá. E é propício o momento, e vou dar de um ponto de vista da percepção humana. Supõe que vocês recentemente tiveram eleições e o candidato que você defendia não venceu. O que venceu foi outro. Bom, se o que venceu foi outro, a partir do momento que ele assume, ele é o seu presidente. Trabalhe a favor, não do presidente, mas da construção da nação onde você está como um todo. Pode não concordar com a metodologia ou não concordar com
com a ideia que traga, mas não jogue contra a sua nação, não jogue contra a sua sociedade inserida, colabore com ela. Percebe? Aí, se você colaborar com a coisa, dentro daquilo que lhe cabe, não apenas ficar criticando, porque coloca tudo como descabido e realmente realiza coisa alguma. Então, tem uma postura daqueles que colaboram, não daqueles que apenas criticam. Nesse caso, pelo exemplo que foi dado. A coisa não é como eu quero? Não, não é. Mas dentro disso, eu ficar criticando, vai melhorar alguma coisa? Vai mudar realmente? Ou se eu tiver uma postura de colaboração, talvez a minha percepção e daqueles ao meu derredor não pode se tornar mais suave? Temos um questionamento trazido pelo Alistair Freires. Quando desencarnamos, todos passamos pelo umbral ou algo semelhante? Se sim, seria esse lugar bom ou ruim ao espírito? Muito bem. A grande questão é que vou interpretar umbral aqui como a soma dos valores que angariaram durante a encarnação. E quando digo durante a encarnação, não estou falando apenas da primeira percepção de vida material que estavam tendo, mas sim o conjunto desde a primeira até aquele momento onde se encontra. Se vocês entenderem que umbral é a soma desses valores, né? E essa soma de valores cria uma realidade que tem que ser trabalhada, sim, todos vão passar por isso. O Sheira Chamutaritori questiona: o espírito Lúcifer consegue saber alguma coisa sobre a minha vida estando aí onde ele está? Apenas se isso for interessante para a obra geral. Por hora são esses questionamentos. Pode prosseguir, Haroldo. Ok, Silvana, obrigado. Vamos seguindo, então. A gente tem aqui com a mão levantada o Cláudio Ramos. É você, Cláudio. Pegue a obra. Então, dentro do que ele está perguntando aí sobre particularidades, né? Deixa eu perguntar sobre uma particularidade aqui. Não sei se você vai captar, mas assim, com relação a... Eu estava pensando... Eu estou entrando numa viagem que eu entrei no passado com meu irmão. Esse aqui. E que eu acho que eu não tinha percebido isso, sabe? Mas eu acho que eu tô em rota de colisão com ele da mesma forma que eu achei que eu já tivesse me libertado. Mas o negócio parece que tá voltando, entendeu? E assim, parece que o ego vai mentir de uma outra roupagem. Ele vai te colocando veneno de um negócio até o negócio explodir, né? E tipo, eu não quero isso, entendeu? Mas o negócio é complexo, entendeu? Porque envolve coisas que eu nem sei direito, mas é uma coisa estranha, assim, de conflitos de interesse, de conflito de querer ser mais, um negócio meio complicado, assim, que eu nem sei por que disso, porque assim, não tinha tanto motivo de ter isso assim, na real, entendeu? Mas é um negócio meio obscuro e estranho. Vaidade e domínio. Vaidade e domínio, cara, é isso, cara. Essa é a palavra, entendeu? Mas não tem muito motivo disso, sabe? Assim, porra, às vezes fico pensando. E eu não quero mais a porra, entendeu? Mas eu não sei se só pro meu lado, se eu vejo isso dessa forma,
E com ele é tudo bem, não, ele não vê isso dessa forma, mas eu não sei se é para os dois lados que é assim, entendeu? Mas o fato é que, pelo menos do meu lado, eu não quero levar essa história para frente, entendeu? Se essa história já teve outros desdobramentos. Muito bem, moço. Eu entendo que você busca, e isso vai ter um trabalho grande para que você alcance. Um trabalho de sacrifício. Você tem de sacrificar essa vaidade, esse domínio. Mas para isso tem que sacrificar uma parte de você para conseguir fazer isso. Entendi. Uhum. Entendi o que você falou. Ótimo, moço. Muito bem. Eu estava falando aqui mesmo. Né? Entendi. Não vai ser de graça, né? Nada é, moço. Nada é. Nem apanhar por aqui é de graça, moço. E do contrário também, essa história vai ficando, né? Daqui a pouco a gente vai repetindo, né? Exatamente. Tantas quantas forem necessárias às vezes. Se um lado desiste, você acaba ajudando o outro lado também, né? Porque Exato, moço. É aquela história. Se um não quer, dois não brigam. Lembra disso. alguém tem que perder, né? Alguém tem que aceitar isso. Isso, moço. Alguém tem que ceder. Alguém tem que declarar a derrota. Mas assim, só outra pergunta que eu não embaçar muito. Você acha que isso é só uma coisa do meu lado ou dos dois têm a mesma onda vibratória? Não é à toa que são irmãos, moço. Entendi. Entendi. Muito Tá bem. bom. Valeu, obrigado. Salve. Ok. Aproveitando aqui, tem só o Micael, mas o Micael já falou demais, eu vou passar na frente dele agora. Pode falar, Haroldo. Obrigado, amigo. Ainda é sobre essas questões que vocês estão trazendo. Eu queria dizer que poucas vezes eu vi a manifestação tão clara da função espelho, que é o que vocês estavam aí trazendo aí agora. Poucas vezes eu percebi isso de tão claro assim, né? Clareza solar. E outra situação também, e quando eu digo isso, eu não estou me colocando numa situação diferente de vocês, não, pelo amor de Deus. Eu estou nas mesmas lutas também. Outra questão que eu queria dizer para vocês, que eu estava tentando lembrar aqui, que é o ensinamento de Preto Velho. Um ensinamento de um querido irmão Preto Velho, Pai Antônio, que ele dizia assim, não só ele, né? Antes de abrir a boca, meu filho, faça 3 perguntas. É necessário? É verdadeiro? Vai contribuir? Gente, posso lhe adiantar que, na maioria das vezes, eu mordo a língua e fico calado. Basta fazer essas perguntas e destrói tudo. Compaixão, gente. É isso aí. O amigo que está aí inconsciente agora, que o mentor está usando o aparelho, ele colocou no momento muito X das questões que estávamos nos degladiando lá. E ele disse, a gente está usando o ensinamento para esquecer de amar, de ter compaixão pelo outro. E está dizendo o tempo todo, é assim mesmo, a gente precisa fazer, porque não sou eu que faço. E está esquecendo da nossa responsabilidade. O mentor trouxe de um outro dia aí a questão de que a gente pode ver o primeiro pensamento, mas a gente tem que trabalhar ele. Que a gente não pode simplesmente se jogar. O ego está propondo para a gente a pova, né? Como diz o irmão Joaquim. A gente aceita a pova, né? Eu ainda perguntei, mas mentor, e o ato tem que ser feito? Não tem jeito? E ele disse, não é bem assim não, moço. Pelo menos foi como eu entendi. Então, essas 3 perguntas pode aclarar bastante. E pode evitar todas essas questões aí que a gente está se debatendo. Segue a obra.
Quem é o próximo? Parece que é o Micael. Se o mentor quiser fazer consideração antes, seria bom, mentor. Pode fazer. Muito bem, moço. Entenda aqui. Sim, para ele, sim. Entendam que vocês têm a plena liberdade de também trabalhar a sua situação encarnatória, realizando a obra antes da prova acontecer. E como se dá isso? Justamente, parte é exatamente como você propõe. Antes de eu me jogar na ação, e esse me jogar na ação se dá, ou se usa da força das emoções para que a coisa se manifeste, se antes disso eu já sacrifique o meu individualismo. Realizando esse sacrifício do meu individualismo primeiro, eu já respondi à prova antes dela mesmo se configurar. E nisso vocês passam aí sim a trabalhar com a cocriação, de que podem mudar a sua realidade. Porque já entregaram aquilo que disseram que iam entregar antes mesmo de que aquilo fosse pedido. Uhum. Aí eu queria que o mentor comentasse, né, o caso daquele pai que aconteceu que a filha dele foi assassinada, né, morta, e aquele cara foi preso, o assassino, e aconteceu assim uma coisa que surpreendeu a todas as pessoas, passou até na TV isso, que o pai da moça, ele parecia estar muito tranquilo, muito calmo, muito sereno, e ele ainda chegou a ajudar aquele cara que fez isso com a filha dele, né? Aí eu queria que só que o mentor comentasse isso. Se isso seria a prática, né, do que a gente está propondo aqui. Do ponto de vista do que é a percepção espiritual, sim, pode ser. O que se configura é que talvez aquele ser, esse pai que você coloca, apenas realizou de que vai melhorar a minha própria vida se eu for mais um revoltado com tudo isso que aconteceu e eu querer buscar coisa como vingança ou qualquer outra coisa assim. De que isso vai ser produtivo para mim, vai ser profícuo para a minha existência. Ele apenas realizou uma escolha de entendimento onde eu quero, se eu vou seguir em frente, por quê? Porque ela não vai voltar à vida, se eu me revoltar ou não. Então não quer dizer que ali não tenha ficado dor ou ficado até mágoa, não quer dizer isso, apenas que houve uma escolha onde se entendeu que, sim, fácil, né? Onde vocês todos podem escolher, eu quero ter razão, ou seja, o que eu vou extravasar, que eu não queria que isso acontecesse, que isso foi um crime, que não devia ser assim, ou eu quero ser feliz. Bom, aconteceu, a partir de agora, que atitudes eu posso tomar na minha própria existência para que aquilo que aconteceu, né, não reflita como sendo um fardo, um peso, e que eu possa seguir adiante. É uma escolha simples. Pois é, e ele chegou até a ajudar o cara, entendeu? Que era um jovem, no caso. É uma escolha simples, não estou dizendo que é fácil. Ele apenas sacrificou o seu individualismo em prol da sua paz. Só isso. Perfeito. Muito bem. Estamos chegando no final. Mais alguma coisa que buscam? Silvana, você tem alguma coisa aí do pessoal do YouTube? Antes de encerrar, vamos priorizar eles. Tem uns poucos questionamentos. Você sim. fez ela correr agora, moço. Não deixa eu molhar o bico.
Jamaica comenta: eu acompanhava desde o Joaquim, mas queria saber sobre as 5 verdades universais na sua percepção, Lúcifer, e como usar a cada segundo no meu crivo. Usar cada segundo sobre o seu crivo? É. Bom, em relação ao que vocês chamam de 5 verdades universais, não tenho absolutamente coisa alguma que tirar ou que colocar. A interpretação como ele transmite é perfeita e válida para todos esses que estão inseridos aqui nessa proposta. Ponto. Não quer dizer que isso vá se dar para todos os seres da existência universal. Daí eu vou dizer que dentro da minha percepção, não. Mas para todos esses que estão inseridos aqui, sim, é universal. Né? Quando falamos universal, quer dizer comum a todos os que estão inseridos nessa proposta. Aqui que estamos nesse momento aqui inseridos com vocês. Ponto. Sobre como pode aproveitar sobre o crivo dele, sendo feliz com aquilo que se apresenta. Quer aproveitar a sua existência? Seja feliz com aquilo que se apresenta. E nisso, posso falar, como aconteceu com o nosso outro amigo aqui, se for feliz, tanto quanto pior para mim, porque daí eu não tenho mais utilidade em atazanar vocês. Acabem comigo. E continua: e se é só mais uma verdade sua, tem que ser largada também, porque a ideia é não se contrariar e seguir o fluxo da vida? Verdade minha? Eu acredito que ele se refira em relação a ele mesmo. A verdade sua falando de si. Bom, é só como é a percepção que eu tenho. Agora, se quiser qualquer outra coisa, por mim, tanto faz. E sobre o silêncio como ferramenta para essa realidade, como é dito como Buda, poderia me esclarecer ou uma forma simples de aplicar? O silêncio, como o menino ali coloca, ou propôs, ele silenciou as propostas e ideias que vinham a ele, e nisso ele deixou de se levar emocionalmente por aquilo que essas propostas transmitiam. Esse é o silêncio que ele fala, onde ele deixou de ouvir todos esses gritos que são dados dentro de vocês, para poder apenas escutar o que ele sentia. Certo. Vinícius França questiona: como posso alcançar uma compreensão completa da minha própria natureza como uma mônada, permitindo-me perceber todas as suas manifestações individuais e expressar meu espírito em vez do meu ego? Percebendo tudo e todos como você mesmo. Ok, era isso, Haroldo. Obrigada. Ok, Silvânia, obrigado a você também. Por aqui, a gente está com a palavra franqueada aí. Se vocês quiserem se manifestar, não tem ninguém na fila. Muito bem, moço. Entendo que é momento. E não à toa que não tem ninguém na fila, moço. Coincidência. Sempre, moço. São tantas coincidências que não estão nem conseguindo mais contar por aqui. Mas tá bom. Vamos lá. Então, de tudo dentro do que a proposta foi aqui trazendo, esse trabalho em relação aos vícios, e talvez deve ter até alguma coincidência em vícios e vicissitudes, sem uma palavra parecida, tragam a coisa toda para uma situação um pouco mais simples. Tragam tudo isso para o seu dia a dia. Questionem a si mesmos por que essas ideias vêm para vocês. Questionem a si mesmos por que se tornaram dependentes de algo.
Questionem se realmente são dependentes ou estão apenas dependentes. E se querem abandonar qualquer tipo de dependência dentro do que é possível, tem que sacrificar o vício, tem que sacrificar o prazer ou o resultado que aquele vício dá. E normalmente é vinculado com algum tipo de prazer. Tem de realizar o trabalho. E vocês todos têm todo o potencial para absolutamente tudo. Apenas que tem de estar dispostos a sacrificar o resto em função disso. Em sacrificar as coisas do mundo em função das coisas que não são do mundo. Possível? É. Possível é. Mas, como disse o outro ali, nem tudo me convém nesse momento. Então, calma. Acolham, inclusive, as suas limitações. Acolham, inclusive, a percepção de não conseguir realizar aquilo que acha que deveria realizar. Se acolham. Tenham compaixão para consigo mesmos, porque só quando tiverem a compaixão para consigo vão conseguir ter compaixão para com o seu próximo. E dentro dessa compaixão vão aprender a desenvolver o respeito, porque vão ver que a sua limitação é a limitação do outro também. E nisso percebem que estão todos e são todos iguais. Simples. Simples assim. Um olhar fraterno para com tudo e com todos. E daqui a pouco, depois desse olhar, vão começar a se ver e se perceber em tudo e em todos. E a coisa toda vai ficar cada vez mais leve. Só isso. Só isso. É tudo muito simples. Mas são passos que todos vocês podem trilhar. Só tem de sacrificar aquilo que vai contra esses passos, se assim quiserem. Se não, o meu existir não vai ser alterado em nada. Eu não tenho problema algum com isso. Nenhum, zero. Apenas que, talvez com isso, vocês possam se livrar de mim, se livrar de Buda, se livrar de Cristo, se livrar de Joaquim, se livrar de qualquer coisa. E aí vocês vão poder realmente exercer a sua liberdade e vão perceber que a liberdade está em servir. Só isso. É muito simples. Não mais para isso, para hoje era isso. Boa noite a vocês. Mentor, me permita Sim? só mais uma... Na verdade, um pedido de ajuda. Com relação a esse trabalho que a gente vem tocando aqui, dos esclarecimentos dos deuses criadores, essas questões que a gente vem tentando trazer à tona. Certo. Eu estou sozinho, é para tocar, vai construir, é verdadeiro. Moço, você não precisa da minha resposta, mas eu vou lhe ajudar. Quando você está envolto nisso, como você se sente? Completo, certeiro, confiado. Então, moço, qual é a sua dúvida mesmo? Porque as pessoas precisam de autoridade, mentor. Isso, então dê autoridade para você mesmo. Você não precisa de ninguém que lhe diga isso ou aquilo. Você é seu mestre. Todos vocês são mestres de vocês mesmos. O que podem ter que nessa caminhada, podem fazer amigos. E esses amigos podem dizer algo ou nem dizer nada. Só dizer, se você se sente bem com isso, vá, enquanto se sentir bem até o fim. Não tem problema algum. Tá claro.
Vamos lá. Segue a obra. Isso, moço. Diga isso para você mesmo. É o que você tem que ouvir. Segue a obra. Vocês já têm todas as respostas em vocês. A verdade, como é que fala? Sabemos de cor, só nos resta aprender. Isso é o poeta que fala. E o Joaquim já imortalizou aí no ensinamento dele. Muito bom, moço. Muito bom. Já está tudo na frente de vocês, sendo esfregado na cara de vocês. Agora é só parar um pouco e olhar a coisa de verdade. Só isso. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Chegou agora com mais clareza. Muito bom, moço, muito bom. Boa noite para vocês, então. Boa noite, meu irmão, mais velho. Boa noite. Valeu. Quem é que vai ficar aí quem é que vai ficar para se pegar depois da aula aí? Na hora do recreio. Não tem base, não. Eu acho que é só o Micael e o André. Pô, eu fico tentando separar, mas eu levo porrada também.